Bom dia, esse é o programa Um Neurônio Também Incomoda, número 14, porque o número 13 não tem dado muita sorte nem para o Brasil, nem para mim. Então eu resolvi pular. Do 12 passamos para o programa 14. Eu vou tentar fazer todos os dias uma sessão divertida, que eu vou chamar de Lana Caprina. Quer dizer, coisa que significa que não tem a menor importância, enfim. E, para começar essa sessão hoje, eu vou falar sobre as lãs existentes num dos maiores fabricantes de agasalhos de lã que existe, é o grupo escocês chamado Pringle of Scotland. Se puser só Pringle, você vai achar as batatinhas no tubinho. Precisa colocar Pringle of Scotland. Eu não vou ter a preocupação de dizer exatamente na ordem crescente a qualidade das lãs. Eu sei que a mais simples é chamada de Shetland. Depois tem uma muito agradável chamada Merino. Depois o carro-chefe, que quase todo mundo compra, porque é caro, mas não é tão caro, que é o Lambswool. Aí a seguinte é o Camel Hair, que eu comprei uma vez e dei para minha filha, um pullover. E uma que eu nunca vi, nem em etiqueta, nem em fotografia, é a vicunha, que diz que é a lã que mais esquenta no mundo, que a vicunha é uma espécie de lhama que, se eu não me engano, existe no Peru e tem uma qualidade espetacular. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que um colete sem mangas de vicunha deve custar aí por volta de 1.000 libras, mais ou menos. Eu estou um pouco fora de preços. Enfim, mas na Argentina há também pullovers muito bons, principalmente numa loja muito conhecida chamada Los Quatro Ases. Mas lá a lã é mais simples e dizem que é misturada com pelo de coelho, né? Então logo começa a fazer bolinha e tudo. Mas o acabamento é muito bom, os argentinos têm tradição nessa indústria de confecção e não conheço outros fabricantes de outros países. Na Inglaterra ou na Escócia existem outras marcas muito boas, uma chamada Ballantine e a outra chamada Bremer. O Bremer não faz muito sucesso no Brasil porque o símbolo é a cabeça de um veado. E é um animal aqui no Brasil em grande progresso, mas as pessoas tradicionais, como quem tem dinheiro para comprar um pullover caro, preferem não comprar essa marca. Bom, então isso eu falei nessa sessão inaugural de hoje. Quero falar também sobre a aventura do Banco Itaú na Argentina. Ela começou por volta de 1990 e acabou a semana passada, quando eles concluíram a venda da sucursal argentina, aliás, da subsidiária argentina, o Banco Itaú Argentina, para um outro grupo local. Foi um desastre. E porque a Argentina não respondeu às expectativas do Banco Itaú, que mandou talvez um dos seus melhores executivos para ser o presidente da instituição na Argentina, comprar um pequeno banco local para já começar já com algum número de funcionários, de clientes. A senhora desse executivo principal, que foi o presidente do banco na Argentina, é uma arquiteta brilhante, então fez uma modernização das agências lá, que até precedeu a modernização das agências do Itaú aqui no Brasil. Agora o Itaú está mudando a comunicação visual outra vez. O personalité, que os caboclos aqui chamam de personalite, como se fosse uma inflamação da personalidade, abandonou aquele retângulo que no começo era cinza e um tom de bege dourado. Depois virou cinza mais escuro com cinza mais claro. E agora passou a usar uma letra simples, da mesma tipo que sempre usou, e aquele quadrado com os cantos arredondados, que é a marca do Itaú tradicional. Então, hoje, o que define a qualidade da agência
é quase imperceptível para os velhinhos que estão acostumados a olhar aquele símbolo, não vão achar mais, tá certo? E o Itaú está fechando uma quantidade de agências aqui impressionante. Ele viu que o futuro é o banco digital, então ele sempre começa atrasado. Há outros bancos digitais de pequeno porte, não só fintechs, como um outro banco que também era um banco tradicional, mas com a rede pequena, então para ele foi mais fácil tornar-se apenas um banco digital. Apenas não, porque ele ainda mantém algumas poucas agências físicas. E esse banco, que eu não vou citar o nome, teve a inteligência de dizer que o número da sua conta é o número do seu celular. Então você coloca o prefixo e o número do DDD, e se for o caso do DDI, então ele pode ter clientes no mundo inteiro que não vai ter dificuldade de arrumar numeração especial para o cliente, porque o próprio DDI identifica o país e o DDD, local, identifica a região em que aquele cliente eventualmente tem o celular e que vai passar a ser correntista. Enfim, a minha preocupação não é tanto com horários, né, dizer se vai ser mais longo ou mais curto esse programa aqui. O que eu quero é ter mais um canal para contar umas coisas que interessam para pouca gente, talvez. Por isso que eu brinquei de lã caprina. Mas também falar sobre alguma coisa cultural. Em São Paulo, nos últimos anos, foram publicados 3 volumes de um livro chamado Prédios de São Paulo. Um trabalho primoroso, conduzido por um arquiteto italiano que arrumou auxiliares de alto nível, inclusive uma fotógrafa, e pegou os prédios icônicos da cidade de São Paulo, não só prédios públicos, como prédios particulares, residências e outros tipos de escritórios e de, enfim, instalações dos poderes públicos. O trabalho que eles fizeram sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo, que hoje, antigamente ficava na Praça Clóvis, agora uniram a Praça da Sé com a Praça Clóvis, então nem mais alguém se lembra que existiu essa praça chamada Praça Clóvis. Tinha até uma sapataria muito famosa, que era no prédio bem em frente do tribunal, do outro lado da praça. Mas parece que fechou também, porque o centro se deteriorou muito. E, além do que, os nossos pseudo-juristas fizeram questão de demolir o trabalho magistral do Clóvis Bevilacqua, que foi, se eu não me engano, o autor do Código Civil de 1916, tá certo? E trabalho equivalente, eu que sou advogado, só o de Teixeira de Freitas, que não chegou a ser implantado no Brasil, mas foi aproveitado e foi o cerne do Código Civil argentino. Enfim, o Brasil, no passado, teve altos juristas, né? Agora estamos no período de vacas magras, tá certo? Enfim, a outra coisa que tem chamado a atenção é a proximidade que nós estamos agora das comemorações do 7 de setembro. Um amigo meu que brinca muito com a língua do cão, fala assim, essas serão as comemorações de 2023. Vocês tirem as conclusões que acharem que devam tirar. E também, para que o programa não fique tão curtinho assim, eu quero falar sobre um livro que um amigo querido me deu, chamado A Máquina de Morel. Eu não comecei a ler ainda, porque eu sou supersticioso, então não ia começar a ler em agosto. Mas hoje ou amanhã eu prometo que eu vou começar. Muito obrigado pela atenção e, se Deus quiser, vamos fazendo sempre que possível um programa novo. Até logo.